Go live, vamos lá. Transmitir ao vivo. Estou ligando tudo aqui. Engraçado, aí não está me conectando com o que eu... Só mais um minutinho, pessoal, que aí eu acho que eu consigo. Tranquilo. Penso que essas coisas são simples e elas não são, né? Enquanto isso, as pessoas estão entrando e eu vou conectar aqui. Marcele, se você quiser, eu posso colocar o link do Google Meet lá no chat do YouTube, e aí a gente começa por aqui. Entrou. É esse link aqui embaixo, ó. Estou mandando aí. Muito bem, estamos ao vivo. Muito bem. Professor Reinaldo Zanardi, boa noite para o senhor, professor. Eu não sei se... Boa noite, professora. Eu ainda vou ficar atendendo aqui a campainha por um tempo, mas vai ser o jeito. Sem Estamos problema. aqui ao vivo no YouTube e vamos aprendendo a fazer isso, professor. Eu vou lhe apresentar e o senhor me disse se está correto os dados que eu peguei. Professor Reinaldo César Zanardi, doutor em Estudos da Linguagem, mestre em Comunicação, atua como jornalista na Coordenadoria da Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. Foi docente, professor, ou o senhor ainda é docente da universidade? Eu fui docente até setembro do ano passado como professor temporário.
Certo. E também foi docente da Unopar. por 16 anos. Muito bem, professor. Muito obrigada pelo senhor ter aceito o convite. Essa é uma roda de conversa, já estamos na quinta roda de conversa do projeto Safety, né, UEL. E essas rodas de conversa geralmente são rodas internas, né? E, e a gente resolveu agora abrir a roda de conversa para ampliar a participação pelo YouTube. É um teste, né? Espero que funcione. Seja muito bem-vindo. O senhor tem de 30 a 40 minutos, porque é um feriado, a gente não vai se alongar muito, embora o tema seja muitíssimo interessante. E vamos falar sobre fake news em tempos de pandemia, então o senhor tem 30, 40 minutos para falar, depois a gente abre lá uns 10, 20 minutinhos para intervenções e um pequeno debate com quem está aqui no Google Meet acompanhando essa conversa nossa. Então, com o senhor, professor, fique à vontade para o que o senhor precisar usar de recurso e quando terminar seu tempo eu vou indicar, está faltando um minutinho por aí, e partimos para a conversa, para o debate. Perfeito, obrigado, professora Marcele, obrigado, professora Sara. Esse é um tema bastante importante, né? Discutir fake news já é um tema bastante significativo em tempos, vamos dizer, normais, porque o prejuízo que a informação falsa causa para vários segmentos é bastante grande. E em tempos de pandemia, ainda mais, né? Nós temos aí muitos prejuízos, porque em pandemia nós lidamos, a saúde lida com um sistema binário que é muito caro para todo mundo, né? Que é saúde e doença, morte e vida, né? Então, se você tem um ambiente contaminado por informação falsa, os problemas são ainda maiores, né? Muitos de vocês devem ter visto nos últimos tempos algumas notícias que dão conta de caixões sendo enterrados vazios para inflar o número de mortos por Covid-19. Hospitais e leitos vazios com equipes de saúde, médicos, pessoal da enfermagem e outros profissionais ociosos no ambiente de trabalho. Esses hospitais de campanha com fotos, né, muitos leitos vazios. Vocês devem ter visto uma informação de um porteiro que divulgou que o primo dele, borracheiro, foi trocar um pneu e acabou estourando o pneu, ele morreu e na certidão de óbito constava Covid-19, né? Essa é uma informação que foi viralizada, ela se tornou viral a partir de robôs, né? Principalmente no Twitter, muitos robôs com a mesma informação, contando a história do primo borracheiro do porteiro, né? Nunca tivemos notícia de tantos porteiros que tinham primo borracheiro que acabou morto por conta da troca de um pneu, né? E aí nós temos outras informações falsas que veicularam, como o tratamento por cloroquina, hidroxicloroquina, enfim, saques em supermercados. E essas informações, elas geralmente são reproduzidas a partir de imagens verdadeiras, né? Se a gente pega os caixões enterrados vazios, aquelas imagens, elas são verdadeiras, mas elas são referentes a outros fatos, a outros acontecimentos. Não se trata de você descontextualizar a informação, se trata de você pegar um fato e deslocar para uma outra narrativa que nada tem a ver com aquele fato original, né? E aí ela se torna extremamente danosa, porque você está
mexendo com fatos verdadeiros, que são tirados da sua realidade, para vender uma narrativa que é completamente falsa. Só que a gente precisa entender, pessoal, as fake news dentro de um ambiente que a gente chama na comunicação de desinformação, né? Um ambiente desinformativo. E aí eu vou citar um jornalista que esteve em Londrina um tempo atrás pelo Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná, o Rodrigo Ratier, que na época era da Casper Libero, em São Paulo, e veio fazer uma palestra de como combater as fake news, e ele, junto com outros jornalistas e professores de jornalismo de São Paulo, como Leonardo Sakamoto, da PUC São Paulo, Ivan Paganotti, da FIANFAN, também de São Paulo, desenvolveram, com patrocínio do Facebook, um projeto chamado Vaza Falciani. Inclusive, há 2 módulos na internet, se vocês procurarem, é um projeto gratuito e vocês podem fazer esses módulos cumprindo as atividades que estão nesse curso, projeto Vaza Falciani, né? De vaza, de sai daqui, Falciani por ser falso, né? E o Rodrigo Ratier trabalha com esse ambiente desinformativo e ele traz alguns elementos que contribuem para a desinformação. O sensacionalismo é um deles, né, que você potencializa, você dramatiza um fato, um acontecimento, né, ou seja, não simplesmente divulga o fato em si, mas você potencializa o drama que aquele fato pode proporcionar, né? Por isso que é o sensacionalismo. A parcialidade, ou seja, você conta uma parte da história, né? Continua sendo verdadeiro, mas é uma parte. Você tem opinião, né? Gente, isso é inacreditável. Nesse ambiente de polarização odiosa que nós temos na rede, quando você dá a sua opinião, chega no momento que você precisa dar uma opinião isenta. Gente, se eu estou dizendo que eu não gosto porque algo é ruim, não tem como você falar em isenção. Então, toda opinião, obrigatoriamente, vai ter um juízo de valor, nunca vai ser isento. E as pessoas confundem o que é opinião com o que é informação, com o que é interpretação. Olha o grau do ambiente desinformativo que nós temos. Distorção, né, é um outro elemento desse ambiente, ou seja, você pega um fato e distorce os acontecimentos, que é diferente da descontextualização, né? A descontextualização é um pouquinho diferente, por quê? Porque você retira de um dado contexto e ele tem um outro sentido, né? E a distorção é pegar aquele fato e simplesmente mudar, que a gente também pode chamar aí de manipulação, né? Falsa controvérsia. Quantas vezes a gente se pega debatendo um determinado assunto, só que as duas partes estão inflamadas, e quando você torce aquele debate, você vai ver que os dois lados estão falando a mesma coisa, mas dá uma sensação de que são completamente opostos, né? Por quê? Porque é a falsa controvérsia. Você não tem uma controvérsia específica ali. O boato, gente, boato sempre existiu, né? O problema é que com as tecnologias, um boato pode matar, né? 2, 3 anos atrás, um programa na internet, na Baixada Santista, divulgou que uma mulher seria responsável pela morte de crianças, bruxaria, coisas do gênero. Alguém achou que uma determinada mulher era essa figura e ela foi linchada e foi morta, né? Por causa de um boato. E mais recentemente, nós podemos incluir nesse ambiente de desinformação a falsa simetria. Vou citar um exemplo bastante polêmico,
por conta da própria pandemia, mas que eu acho que ilustra bem essa situação da falsa simetria. Vocês viram que o presidente Jair Bolsonaro falou no determinado momento com a quantidade de mortes por Covid, a partir de uma provocação, e daí, né, para o número de mortes que estavam acontecendo. Um tempo depois, o ex-presidente Lula disse que a natureza criou, ainda bem, criou esse monstro chamado coronavírus para mostrar que o Estado precisa ser forte, o SUS precisa ser forte, né? São duas frases abjetas que têm que ser totalmente repelidas, né? Têm que ser totalmente execradas, mas a partir dessas duas frases, na polarização política que a gente vive, todo mundo estava dizendo que Lula e Bolsonaro são duas faces diferentes da mesma moeda. Se você falar isso sem considerar o projeto que ambos representam na história do país, você está cometendo uma falsa simetria, né? Por quê? Porque nós temos trajetórias diferentes de ambos, nós temos trajetórias diferentes na presidência, e temos um ex-presidente que não está na presidência, que não tem responsabilidade de fazer o enfrentamento ao Covid, à Covid, que é a responsabilidade do presidente que está no cargo, né? Então, se você diz que as duas frases têm que ser repelidas, oba, é isso mesmo, porque são duas frases muito ruins, né? Em que pese você ter aí a questão da distorção da opinião, da manipulação, da descontextualização, enfim, não é esse o objetivo que eu quero apresentar como exemplo. As duas frases têm que ser repelidas. No entanto, quando você diz que os dois são iguais, você comete o que eu chamo de falsa simetria, o que muitos pesquisadores estão trabalhando como falsa simetria, porque você compara objetos que são incomparáveis por conta de vários aspectos. E a fake news, ela aparece nesse ambiente de desinformação como mais um desses elementos. Não é tudo fake news. Tem coisa que é sensacionalismo, parcialidade, opinião, distorção, falsa controvérsia, boato, manipulação, descontextualização, falsa simetria, e você tem a fake news. O poder dado à fake news é bastante grande por uma questão bastante importante, né? Importante esse papel que ela assume, porque ela tem vida própria, né? E por que ela tem vida própria? Porque ela reproduz um ambiente, este ambiente parecido com o do jornalismo tradicional. Geralmente a gente recebe uma informação falsa com cara de jornal, né? Tem lá uma cara ou impresso ou reproduzindo o discurso jornalístico de um texto tentando parecer mais isento, mais imparcial, e por conta disso a informação falsa acaba tendo uma importância muito grande. Mas a fake news, ela não é novidade. O termo foi cunhado há muito tempo, no final do século XIX. No entanto, ela ganha uma projeção muito grande recentemente, nos últimos 3, 4, 5 anos. Ela é eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano, se eu não me engano, em 2014 ou 2015. Posso confirmar essa informação depois, mas é mais ou menos isso aí, 2014, 2015. E nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no qual o Donald Trump se elege presidente, a fake news acaba se tornando a palavra de ordem daquele processo. Como nós, né, brasileiros, sofremos de um complexo de vira-lata histórico, a gente importa o que tem de ruim dos Estados Unidos e também importamos, nas eleições de 2018, as fake news. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal abriu 2 inquéritos, e um desses inquéritos
para investigar as fake news que afetavam a própria corte, né? E tem aí um processo que está sendo investigado, e este esquema teria sido montado a partir de 2018 para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? O STF está investigando, e aí nós temos os desfechos que devem vir aí nos próximos meses. Ou seja, enquanto fenômeno de massa, as fake news são recentes, né? São muito recentes. E grande parte do prejuízo que nós temos das fake news ainda não dá para ser medido em grande escala. Nós temos, sim, assassinato de reputação por grupos que se colocam contra determinados grupos políticos, aí na disputa política, e você tem essa situação que acaba polarizando cada vez mais o ambiente, contaminando o ambiente político, né? E afetando, no caso, a pandemia, né? Quero fazer uma ressalva aqui, que a polarização, ela não é ruim, a polarização, ela é necessária. Se você tem duas pessoas discutindo com educação, com regras, com argumento e contra-argumento, posições diferentes. Vou dar um exemplo. Um projeto neoliberal que defende a ausência do Estado, e alguém que defende o Estado forte, inclusive fortalecendo todos os organismos estatais. Nós temos duas posições antagônicas. Se você tiver duas pessoas argumentando e contra-argumentando com responsabilidade, quem estiver participando do debate, quem estiver ouvindo do debate, vai aprender muito. No entanto, o que nós temos hoje não é polarização. Nós temos assassinato de reputação, falta de educação, xingamento, em que um não consegue conversar com o outro, não há diálogo. Isso não é polarização, isso é tudo, menos polarização, que é parte do processo democrático. E isso é muito problemático, porque a gente não consegue conversar, né? Vocês já devem ter passado por isso nas redes sociais, quando a pessoa fala ou escreve: eu respeito a sua opinião, mas pode esperar que vai vir coisa aí, né? Se ela respeita, ela vai contra-argumentar o que você está falando. Ela não precisa anunciar que ela respeita. Ela respeita a partir da atitude que ela tem, né? Então, esse é um dos indícios. E aí, as fake news, elas têm problema porque a autoria não é conhecida, tá? Então, quando você recebeu o material, desconfie. Quem produziu? Quem assinou? De onde é isso? Se não tiver autoria e a fonte não for conhecida, pode ter certeza que tem problema aí, né? Já, né, ela tem essa característica do estilo jornalístico para enganar o público, né? Porque o discurso jornalístico até então era um discurso que conferia credibilidade à informação, ao fato e ao acontecimento. Não por acaso esse discurso acaba sendo usado para enganar com a informação falsa, né? E que viraliza nas redes sociais. Quantas vezes a gente está Facebook, Instagram, Twitter, alguém escreve assim: não sei se é verdade, mas se for é extremamente preocupante, e cola o link. Criatura, se você não sabe se é verdade, não compartilha. Checa essa informação antes, né? Olha que falta de responsabilidade. Olha o prejuízo que você está causando ao compartilhar algo que você nem sabe se é, né? Você está se eximindo da culpa de compartilhar algo que pode ser falso, dizendo: não sei se é verdade, mas se for é preocupante, né? Não, já cometeu pecado, né? A penitência vem depois. E aí, um dos objetivos da fake news, eu vou usar uma citação que o próprio Rodrigo Ratier usou nesse material do curso que ele deu em Londrina, que eu achei fantástico, que ele usa a partir do escritor norte-americano Tom Rosenthal, de 2016, que diz o seguinte:
O objetivo das notícias falsas não é fazer as pessoas acreditarem na mentira, é fazê-las duvidar de todas as notícias. E aí nós temos alguns problemas muito graves, porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas acreditam que a Terra é plana, que o nazismo é de esquerda, que as vacinas causam uma série de doenças, e aí você acaba tendo movimentos como o do terraplanismo, movimento anti-vacina. Vamos pegar o movimento anti-vacina. Qual, qual o prejuízo que esses defensores da não vacinação causaram com a disseminação de doenças, né? Muito grave isso. E aí nós temos que contextualizar a fake news. Quero fazer uma correção. Eu falei que a fake news foi cunhada como o termo de 2014 e 2015 pelo Oxford, Dicionário Oxford, e não foi o termo fake news, foi o termo pós-verdade. Me desculpa, estava aqui na sequência da minha colinha, então fazendo a correção, não é o termo fake news, é o termo pós-verdade. E a fake news aparece neste ambiente da pós-verdade, que em 2016 o dicionário Oxford, né, no Reino Unido, da Universidade de Oxford, acabou elegendo esse termo como vocábulo do ano, né? E é um termo utilizado de pós-verdade, vocês já devem ter ouvido, que está nesse ambiente da desinformação. A fake news tem um papel aí de majestade dentro desse processo, em que não interessa a verdade, interessa ganhar o debate. Então, se nós estamos num debate, seja político, seja científico, não importam os fatos que estão dentro deste debate. Importa a réplica, a tréplica, para eu ganhar esse debate e dar a sensação para a audiência de que eu venci a discussão. E aí vale chutar da cintura para baixo, né? Se a verdade não importa, se o fato, né, a verdade factual baseada no acontecimento não interessa, então eu posso utilizar de vários expedientes, inclusive emocionais, para convencer a audiência de que eu tenho razão, né? E isso é muito complicado, porque como que você argumenta e contra-argumenta com base em situações, em elementos que não sejam o fato? Né? Olha o prejuízo que nós temos para tudo aquilo que a gente acredita do ponto de vista científico, né? E aí tem um elemento bastante importante nessa discussão da pós-verdade, da fake news, do ambiente desinformativo, que eu vou recorrer a dois autores da psicologia social, Lambert e Lambert, William e Wallace, até parece nome de dupla sertaneja, mas não é, tá? São dois pesquisadores muito importantes do século passado, que no livro Psicologia Social fazem uma discussão muito importante sobre, desde o conceito de psicologia social até a área de atuação, conceitos básicos desse processo, enfim. E eles trazem, né, Lambert e Lambert trazem um conceito muito bacana para a gente poder entender isso, que é a crença e a atitude, né? E a atitude entendida como uma maneira organizada e coerente de pensar, de sentir, de reagir a grupos, pessoas, problemas sociais, ou, de modo geral, a qualquer acontecimento no ambiente. Vamos perceber nessa
nesse cenário bastante polarizado que nós temos, com discurso de ódio, que as pessoas já têm uma atitude formada. E essa atitude formada vai determinar a forma como ela vai reagir, tá? Dar um exemplo, enfim. Se eu sou adepto e acredito em tudo que o presidente do Brasil fala, qualquer coisa que ele disser, eu vou tomar como uma verdade, entre aspas, absoluta. E a minha atitude é de reproduzir um discurso favorável a essa prática. Pegando no espectro político outro exemplo, se alguém é lulopetista, vai ter a mesma forma de reagir a partir da atitude em relação ao objeto. Neste caso, os dois objetos são Bolsonaro e Lula. Então, a crença ela é formada de tal forma, né? E aí você tem processos mentais, processos psicológicos, que vai ser difícil mudar, né? Então, como que você consegue interferir neste processo de mudança de crença e de atitude se isso tem uma concepção psicológica extremamente forte, arraigada no indivíduo e a junção de indivíduos, um grupo coletivo, que vão reagir da mesma forma diante daquele objeto. Pensemos, a partir deste exemplo de Bolsonaro e Lula, a fake news. Imagina uma notícia falsa referente a ambos. E aí nós vamos ter alguém distribuindo informações falsas, porque acredita ou não acredita e tem uma atitude que leva a este comportamento. Lambert e Lambert não trabalham a atitude como sinônimo de comportamento. Ele é um estágio anterior, que passa, inclusive, por essa forma organizada de pensar, de reagir, que é psicológico. E aí, se eu vou compartilhar ou não uma informação falsa, aí é o comportamento, né? Associando isso à Covid, né? Se eu reajo diante de uma determinada informação, porque eu acredito que quem está envolvido esteja falando a verdade, como, por exemplo, a cloroquina no tratamento de doentes, que tem que liberar desde o começo, desde os sintomas mais simples possíveis, né? Se eu tenho essa atitude de imaginar que aquilo vai ser benéfico e eu recebo uma informação de que aquilo faz bem, veja que eu tenho a minha atitude de acreditar na crença arraigada, estou reagindo, estou tendo sentimentos em relação a isso, e recebo essa informação, qual que vai ser meu comportamento? De espalhar isso para a rede, de marcar o máximo de pessoas possível, porque eu acredito naquilo, e o meu comportamento vai ser distribuir uma informação falsa. E você não muda crença e atitude de forma tão simples assim, porque elas vão se formando ao longo da vida, desde criança, adolescência, todas as nossas experiências e por aí vai. Então, como que a gente combate a informação falsa, né? Que é o grande desafio. E aí, né, estamos numa universidade com mestres e doutores que, teoricamente, estariam imunes a fake news. E eu já vi muito mestre, doutor, colega universitário compartilhando informação falsa. Né? Se nós estamos num ambiente privilegiado da informação, que teoricamente não deveria acontecer isso, imagina em outros segmentos mais simples,
populações mais pobres, mais vulneráveis, afetas a esse tipo de informação. Vai acabar distribuindo mesmo. Para provocar vocês um pouquinho, né, por que as fake news encontram um terreno tão fértil no Brasil? Né? Talvez em outras partes do mundo seja bem parecido, né? Mas vamos falar do Brasil porque é o que nos interessa. Nós estamos virando o centro mundial desta pandemia. Não à toa a comunidade europeia está anunciando, e não é fake news, a intenção de fechar as fronteiras para brasileiros, enquanto o coronavírus não estiver sob controle. Pela forma como nós estamos enfrentando essa pandemia, vai demorar para abrir essas fronteiras, porque nós estamos passando por um bate-cabeça aí das nossas autoridades, né? Mas provocando vocês aí para esse terreno fértil que existe para as fake news, eu colocaria 2 elementos. Gente, se formos pesquisar bem a fundo, nós vamos ver que existem muitos elementos. Eu vou colocar 2 como provocação. A baixa qualidade da nossa educação, né? Nós estamos dando títulos, nós estamos tendo gente com diploma, nós estamos tendo gente com certificados, mas não estamos tendo um país com uma qualidade de educação boa. E aí o segundo elemento é o fundamentalismo religioso, né? O fundamentalismo religioso é um problema sério para o combate às fake news, porque também está vinculado à qualidade da baixa educação, né? Por que as igrejas fundamentalistas, não vou citar uma ou outra, enfim, não estou falando de um segmento específico, nós temos denominações extremamente sérias, mas nós temos, sim, um segmento que é extremamente comercial, né? Temos um segmento que, quando o líder religioso não quer, ele vende a igreja com a carteira e a instalação física, né? Nós estamos falando aí de uma igreja como comércio, né? A pessoa resolve pegar uma Bíblia e começar a interpretar, e ele, no fundo da casa dele, monta uma igreja, né? Sem estudo bíblico teológico nenhum, né? Isso é um problema para as grandes denominações, porque concorrem com uma que não tem informação nenhuma, né? Então, as fake news, elas têm um terreno fértil nessas 2 questões, na educação de baixa qualidade e na proliferação de igrejas fundamentalistas, de denominações fundamentalistas. Quanto mais fundamentalista uma pessoa, menos você consegue conversar com ela. E aí o fundamentalismo não está vinculado apenas ao religioso. O fundamentalista pode ser qualquer um que não consegue dialogar, que a verdade dele é absoluta. E isso pode ser em qualquer área, né? Eu conheço gente fundamentalista no meio ambiente, né? Conheço gente fundamentalista no mercado, né? Aliás, grande parte do nosso problema também é o fundamentalismo de mercado. A livre iniciativa de mercado, a concorrência selvagem. Esse fundamentalismo é que também nos leva, neste momento, a uma série de problemas, né? Mas a gente, quando pensa em fundamentalismo, só fala no religioso. Não, fundamentalista é quem tem uma posição extremista e não consegue dialogar, né? Bom, fazendo um resuminho aqui, dei alguns exemplos de fake news, passamos pelo ambiente desinformativo, né, que tem vários elementos, sendo um deles o principal a fake news, algumas características, o ambiente da pós-verdade, que nós temos toda essa desinformação,
e abordamos um pouco sobre a crença e a atitude, que aí não é uma coisa específica das fake news, mas é do ser humano, que se aplica a qualquer estudo. Por exemplo, crença e atitude linguística, eu fiz na minha tese um debate sobre a atitude linguística dentro de uma perspectiva da sociolinguística para chegar no meu objeto, né? Só para vocês perceberem que esses irmãos Lambert e Lambert têm uma contribuição muito significativa para pensar como essas crenças se formam, essas atitudes também, que levam ao nosso comportamento. Professora Marcele, 30, 40 minutos? Excelente, professor. O senhor cumpriu perfeitamente o tempo. E, bom, a gente pode abrir, então, para um bate-papo, né? Já que a roda de conversa é para isso mesmo, né? A gente começar pedindo para que os participantes, estamos aqui com 18, entre quedas e entradas, né? 18 pessoas diretamente aqui no Google Meet, e no YouTube a gente também teve entradas e saídas, porque eu tive um problema com o áudio aqui. Mas tudo bem, é a primeira transmissão, e me perdoe, mas depois o vídeo vai ficar disponível para que a gente amplie essa conversa, né? Sim. Que, na verdade, é para além das fake news, né, professor? É para um comportamento, né? As fake news, elas revelam um comportamento, né, uma intencionalidade, então elas são cheias de intencionalidade, né, de um grupo ou de outro, com uma característica ou com outra, mas que no final das contas tem como objetivo propagar determinados discursos, né, ou estabelecer determinadas narrativas como se elas fossem a verdade, né? Ou a única verdade, porque ela geralmente tem como o senhor mesmo falou, essa característica, essa aparência de uma verdade, e geralmente por trás delas estão grupos fundamentalistas, né? Então me chamou muito a atenção da sua colocação, é que ela é um instrumento, né? Na verdade, as fake news são instrumentos nas mãos de grupos fundamentalistas, sejam eles de que perspectiva eles adotem, né? O senhor falou de uma perspectiva que é muito conhecida, mas falou das outras também, mas a gente lembra do fundamentalismo religioso, porque ficou, né, na imprensa, na mídia, durante muito tempo, e a gente teve, né, vários episódios no mundo para colocar, não só no ponto de vista global, mas no próprio país, a gente vive também um fundamentalismo religioso forte, né? Com talvez a cooptação de alguns grupos, né, ou de alguns movimentos religiosos. Mas tem outros, obviamente, fundamentalismos, né? E eu discuti essa semana, ontem, isso, quando a pessoa... O senhor falou isso perfeitamente, a gente nem tinha combinado. Quando a pessoa vira e diz assim, olha, é o que eu penso, e respeito o que você pensa, mas é o que eu penso, ali está estabelecido que não tem mais o diálogo. Não. Né? É o limite. Então, eu penso isso, você pensa aquilo, então não tem possibilidade da gente, na troca, no diálogo, até pensar coisas diferentes a partir daquilo, né? Que são os regimes de verdade, né? E as tais verdades, ou a verdade absoluta, né? Eu achei muito pertinente as suas colocações. Eu não sei aqui no chat, vou dar uma olhadinha. Achei interessante também a perspectiva que as fake news não necessariamente a intenção de serem acreditadas, mas de todas as outras notícias. Ah, muito bem, Thaís, sejam questionadas. Então, não é só vender a verdade, mas é estabelecer a dúvida, né? Sim. É plantar... Aliás, é o seguinte, se a gente pega nessa questão do coronavírus e o embate que nós temos da União com os governadores, dos dois lados, né, você tem aí produção de informações falsas, né?
E quando você pega o perfil de quem compartilha uma determinada fake news com essa característica, você sabe que a pessoa sabe que aquilo não é verdade. Mas ela compartilha, por quê? Porque ela está falando com um segmento que vai acreditar que aquilo é verdadeiro e vai compartilhar. E aí nós temos o tal do ambiente da pós-verdade, que não estabelecer um parâmetro daquilo que é mais factível, mais factual, que é mais real, mas ganhar o debate, e vocês já devem ter ouvido muito isso, da construção de uma narrativa, né? Nós temos uma narrativa que está sendo construída, a gente não sabe ainda qual vai ser a vencedora, que a culpa pela... Eu usei culpa agora, mas eu não gosto dessa palavra, porque culpa é coisa de religião, né? Ah, você é culpado, vai lá, se confessa e tem uma penitência. Eu gosto de responsabilidade. Que a responsabilidade pela morte nesta pandemia, a quantidade, ou é do presidente da República ou é dos governadores. Neste momento, você tem esses atores em nível nacional, nesta pandemia, menos preocupadas com as mortes e mais preocupadas com quem vai ser o responsável pelas mortes, né? Gente, isso é muito desumano com as famílias, com as vítimas da doença, né? Por quê? Porque está sendo construída a narrativa do colo que vai receber esta responsabilidade, se é o colo do presidente ou o colo dos governadores. Mas aí a gente tem uma situação muito complicada, porque o presidente da República do Brasil vai para o Twitter e diz: a culpa pelas mortes é dos governadores dos estados, porque o STF determinou que quem tem que combater a pandemia são os governadores. Isso é mentira. Isso é mentira. Não posso dizer que isso é uma inverdade. Isso é mentira. O STF estabeleceu que prefeitos né, dos municípios e governadores têm autoridade para estabelecer medidas de isolamento social. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente tira do contexto, isso é um exemplo de distorção dos fatos. Quando eu falo do ambiente desinformativo, isso é uma distorção. Você pega um fato que é o STF dizendo: os prefeitos e governadores têm autonomia para estabelecer medidas de isolamento. Aí o presidente vem e diz: quem tem que combater a pandemia é governador e prefeito. Ele está distorcendo os fatos. E cria uma fake news com isso. Porque quem compartilhar, quem for passar isso para frente, está, a partir daquele momento, vendendo uma fake news, que nasceu de uma distorção. Olha como essa situação é complexa. E as pessoas continuam morrendo. E transformando isso numa verdade, né, professor? Porque é isso, ele vai propagando essa distorção até que essa repetição vira aí. Não, é isso, o STF disse Sim. que é... E não disse, né? E não disse, e não disse. Eu vou abrir aqui, tem algumas intervenções no chat, mas eu queria que as pessoas falassem. Eu posso falar? Pode, claro. Você se apresenta para o professor Reinaldo, diz quem é. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, Karina? Eu estou bem, cheguei um pouco atrasada por causa da minha internet, mas isso que o senhor falou agora sobre o STF, eu estava conversando com uma pessoa esses dias para trás e a gente estava comentando sobre isso, que você não tem mais espaço para falar. Você falou que aquilo não é verdade, que isso é uma mentira, a pessoa fala, não, mas você está errado e você não tem esse direito de opinião. Eu estava dando uma lida em algumas coisas antes da gente ter essa reunião e eu fiquei, na verdade, muito surpresa por descobrir que o poder da fake news virou um poder viral na mão das pessoas.
E, assim, é triste ver que a gente não consegue mais dialogar com outras pessoas, amigo. Acho que dialogar com outras pessoas. E você tem uma fake news a ponto de compartilhar aquilo. Assim que começou a pandemia, acho que em março, assim que estava bem no ápice, que foi todo mundo louco para o mercado fazer as coisas, eu fui ao mercado, porque eu realmente eu precisava ir, porque era fim de mês, eu tinha que comprar algumas coisas. E o mercado que eu vou aqui perto da minha casa estava muito lotado, estava super cheio de gente. E aí eu estava na fila e uma menina virou desse jeito para outra. Eu estava distraída e eu peguei essa conversa. Uma falou assim: você viu que isso é um vírus da China para matar as pessoas? Aí eu já fiquei meio assim, porque é um vírus da China. E aí, do nada, a menina solta, parecia ser uma menina assim, entendida, né? Pelo menos a gente julga ser entendida. Ela virou para outra e falou assim: ai, mas eu recebi uma notícia que falava que esse isolamento não funciona. O que funciona é você lavar a sua mão com soda dissolvida em água. Falou desse jeito, achei um absurdo. Aí eu virei para trás e falei para a menina: de que informação que é isso? Você leu isso aonde? Aí a menina: um site, eu nem lembro o nome do site. Falei para ela: mas você viu algum outro veículo? Algum outro veículo noticiando isso, falando que o isolamento não funciona? Ela não. Aí ela já começou a falar que todo jornalista era lixo, que era isso, que era aquilo. Eu falei para ela: se você não gosta de jornalismo, procura outro lugar. Se você não confia nesse site, procure outro. Porque a minha mãe sempre fala isso para mim, que a gente tem que desconfiar. Se você leu, desconfie, procura. Se você não viu em outro lugar, então significa que é errado. E aí eu falei para a menina: isso não é verdade. Se você lavar sua mão com soda, você vai ficar sem mão. É claro que foi um momento cômico que a gente teve, que eu acho engraçado hoje em dia, né? Mas é para a gente ver como que ficou difícil até a gente noticiar alguma coisa e você passar a verdade. E aí você chega vai conversar com alguém e você fala: mas eu acho isso, eu vi aquilo, eu compartilhei isso porque eu acho. Se você não tem certeza, o professor até falou isso, compartilhar para quê? Eu até ganhei eu até fui bloqueada por um colega meu. A gente estava conversando sobre isso, ele postou uma notícia, eu falei para ele, o nome dele é Vitor. Falei: Vitor, isso não é verdade, tá bom? Ele começou a falar que eu era comunista, que eu era isso, que eu era aquilo, e me bloqueou. E aí, eu pensando nisso, eu falei como a fake news está tão introduzida no nosso cotidiano e na nossa sociedade, porque a gente não percebe que a gente acaba excluindo as pessoas por uma fake news, e eu tinha amizade com esse menino fazia muitos anos, e porque ele achou que eu estava errada e não concordou comigo, ele me excluiu. E eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, que como a fake news tá tão introduzida na nossa sociedade que a gente não percebe, a gente não sabe diferenciar mais o que é e o que não é. Pelo menos é o que eu acho. Você quer fazer algum comentário, professor? Será que você está sem áudio? Professor, o senhor está sem áudio. Já não está ouvindo, tem que fazer assim. Eu liguei, desculpa, pessoal. Antes, para você ser comunista, você precisava estudar muito, precisava fazer manifesto, precisava protestar, e hoje basta você discordar da pessoa, né? E aí, se você perguntar o que é comunista, a pessoa não sabe o que é, né? Mas aí a gente também tem que pensar o seguinte: o nosso sistema político-econômico ele é muito complexo, né? Porque você pode ter uma postura, e ele é complexo, e nós também não temos politização. Se a nossa sociedade fosse politizada, se todo mundo militasse de alguma forma em alguma coisa, talvez nós tivéssemos um pouco mais de consciência, né? Tanto que você vê a pessoa falando assim: eu não sou de esquerda nem de direita. Esse é o pior tipo que tem, né? Ficar em cima do muro, ninguém está em cima do muro.
aqui você está escondendo as suas posições, né? Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, mas seja transparente e honesto. O problema não é a política, o problema é a política feita depois das 18 horas, no escuro, sem tornar públicos os acordos que são feitos. Essa é a política ruim, né? E aí nós temos uma situação que as pessoas acham que ser de esquerda e ser de direita é ter sempre as mesmas posições, e não é. Porque você pode defender uma política mais socialista e ser conservador nos costumes, por exemplo, ser contra o aborto. São duas posições diferentes. Eu conheço um monte de gente que é liberal no mercado, porque defende o mercado, né? E que defende a descriminalização das drogas, que é favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, nós temos também um ambiente que não propicia, porque você não propicia uma politização melhor. E isso também acaba acontecendo porque a educação, que teria que ter este papel, não faz, porque nós ficamos nessa coisa de só ensinar conteúdos. E isso é muito complicado, né? Porque você não forma consciência. Você vai ter trabalhador que se acha rico, né, e não tem consciência de trabalhador. Quer um exemplo? Taxação de grande fortuna. Vamos taxar grandes fortunas. Aí aquela tua tia do WhatsApp que comprou um Onix da Chevrolet em 60 vezes, acha que você está falando com ela. E não é com ela, né? Isso é só um exemplo. Nós poderíamos dar muito mais. Exatamente, professor. E o outro lado também é verdadeiro, né? Por exemplo, pegar a nossa categoria, professor universitário, né? Professor da UEL. Que olha para a gente, não só tem professor que se acha a grande fortuna, como tem gente que olha para a gente e diz assim, não, você é rico, como se eu fosse filha de banqueiro, entendeu? Como se eu não fosse classe trabalhadora, e eu tentando explicar para as pessoas, não, eu sou classe trabalhadora, tudo bem, existe um desnível enorme na chamada classe trabalhadora, inclusive. Muito. Mas eu não sou filha de banqueiro, nem nasci, nem tenho herança, não sou Orleans e Bragança. Né? Então tem isso, falar nele nem tem coisas... Não é herdeira do trono, né? Exato. Não descendo da monarquia brasileira, né? Ou portuguesa, que seja. Mas, enfim, deixa eu ver só se tem mais gente aqui, porque a gente começou com um certo atraso. Se o senhor tiver ainda um tempinho para ficar com a gente... Nossa, né? Nesse feriado prolongado, né? Apareceu da semana passada, da semana anterior, estou à disposição. Obrigada, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? A gente ainda tem 15 pessoas aqui logadas no Meet. Queria ver se tem alguém para fazer algum comentário. Eu sei que o povo vai escrevendo no chat porque as pessoas são tímidas. Vamos lá, gente, mostra a cara. Posso falar? Pode. Eu me contenho. Você se apresenta, Bia. Eu sou Josiane, sou enfermeira da atenção primária, sou mestranda na UEL e tenho participado das rodas de conversa que têm sido bem enriquecedoras. Fiquei aqui pensando nas situações que a gente vivencia, né? Pensando no depoimento da minha colega que acabou de dizer ali sobre o amigo do as situações que a gente acaba enfrentando por conta das fake news, né? Elas são notícias tão bem estruturadas, tão bem direcionadas, e que vão permeando os meios e invadindo de uma forma tão rápida que as pessoas não conseguem nem parar para pensar criticamente sobre o assunto. E isso é uma armadilha muito perigosa, né? Para o pensamento, para nossas atitudes, para nossas convivências também sociais, sabe? Lembrando aqui que a própria família chegando assim, né, conversando comigo,
logo no início dos primeiros casos no Brasil, e questionando se era tudo isso mesmo. Josi, é tudo isso aí mesmo? Ou é só essa grande invenção que estão falando por aí? Eu falei, gente, é verdade. Pelo amor de Deus. Ninguém inventa que um vírus está matando, que matou tantas pessoas lá na China, que está na Europa matando muito mais pessoas ainda, e que está chegando aqui no Brasil, e que é uma mentira dessa forma. Vamos parar para pensar. Ah, mas o Bolsonaro falou que isso aí é uma gripezinha. Eu falei assim, na cabeça dele é uma gripezinha. Mas a gente tem que refletir o que é isso para nós, né? Mas é difícil desconstruir aquilo que já chegou, já permeou e já adentrou o pensado do outro. E nem sempre o outro vai ter um embasamento científico, nem sempre o outro está na área de saúde, como eu, como outros, que tem esse traquejo com as doenças, saber como que realmente funciona a transmissão e tudo mais. Enfim, falei sobre a doença, falei sobre a transmissão, falei como se prevenir. Porque eu não conseguia mais dizer para eles que aquilo ali era convicção mesmo de verdade, entendeu? E a fake news, ela tem isso. E eu acho que é uma grande armadilha para os nossos tempos, assim, que prende realmente o pensar humano e que restringe, né, as discussões. Porque, como o professor falou, às vezes eu vou chegar para a pessoa e vou tentar conversar, mas aí a pessoa vai falar assim, eu respeito a sua opinião, mas é isso que eu penso. Então, realmente não tem diálogo. Então, não tem abertura para mudança de pensamento. E nós estamos vivendo esse tempo. E ele é muito crítico, muito perigoso. Nossa, perigoso demais. Perigoso demais, Josiane. Você falou uma coisa muito interessante. Veja que a crença eu tenho uma predisposição a acreditar em tudo que um determinado político fala. Quando eu sou confrontado, eu digo, mas eu respeito a sua opinião e eu penso assim, não vou mudar. Essa é a atitude de cortar o debate, né? Eu tenho na família uma pessoa que acha exagero essa história do coronavírus, não que chega a ser fake news, mas acha bastante exagerado, mas essa pessoa na família acreditava que o mundo ia acabar em 2012 e se trancou num sítio na passagem do final do ano, porque ele achava que o mundo ia acabar. E ele reuniu a família, levou todo mundo para lá no sítio e ficou lá. E aí? Como lidar com uma situação dessa? Mas não acredita no potencial de destruição do coronavírus. É muito interessante, né? Porque é a história da ciência que a gente está vendo agora, né, professor? Quer dizer, uma hora você é muito útil, inclusive, para os seus argumentos, usar a ciência. Outra hora, não. Outra hora, a ciência é completamente inútil, ela não faz o menor sentido. Então, é o uso, né, daquele instrumento. É a mesma coisa que aconteceu com a religião também, se você olhar para alguns aspectos, né? É o uso daquilo para reafirmar a defesa que você está fazendo de algo. Então, se aquilo é útil, se aquilo lhe convém, se aquilo cabe perfeitamente na imagem ou na narrativa que você deseja construir, muito bem. Se não cabe, você joga fora. Vamos ver se tem mais gente aqui querendo falar? O chat sempre é mais animado que os microfones, né? Thaís, você quer abrir o microfone? A Thaís está... Sara. Pronto, Sara, Wellington. Na sequência. Eu falo rapidinho. A Regina fez uma pergunta ali em cima. Cadê Regina, deixa eu ver. pergunta na sequência. Pode ser a Regina, depois eu entro. Regina. Você quer fazer, Regina? Abre o microfone. Eu já fiz aí nos comentários. Responde aí, Reinaldo, querido. Bom te ouvir. Regina, há para o jornalista que produz fake news alguma punição via conselho da profissão?
Regina, nós não temos conselho da profissão, tá? Hoje, né, você não tem mais nem a obrigatoriedade de diploma para o exercício profissional, numa decisão do próprio STF de um tempo atrás, eu não lembro exatamente qual foi a data, mas numa ação que foi provocada pelo Ministério Público Federal de São Paulo, né? E uma juíza, na época, em 2009, Carla Risser, acabou com a obrigatoriedade do diploma, e agora só uma PEC que já está no Congresso para resgatar a obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional. Mas mesmo a obrigatoriedade, quem faz a regulamentação é o Ministério do Trabalho, que também não existe mais, né? O Ministério do Trabalho foi extinto. Então, hoje, quem concede o registro profissional para o jornalista continua sendo a estrutura antiga do Ministério do Trabalho, vinculado, se não me engano, no Ministério da Economia, e você tem os sindicatos, mas os sindicatos, eles têm uma comissão de ética e ele tem uma atuação muito restrita. Então, se eu, Reinaldo, sindicalizado, produzo uma informação falsa e veiculo, e chega-se a uma comissão de ética do sindicato, que vai avaliar, que vai chegar à conclusão de que realmente era falso, a punição que eu posso receber máxima é ser expulso do sindicato. Tá? Então, eu vou continuar exercendo minha profissão, né? E não vai acontecer nada. Você pode ir para a justiça. Só que, para a justiça, a gente sabe o que significa judicializar uma situação dessa. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, é muito complicado porque nós não temos um conselho nos moldes do CRM, né, de medicina, dos moldes da OAB, que pode expulsar e você nunca mais exercer a profissão. Né? Isso é um problema muito grave. Né? Já houve tentativa de criar um conselho nos moldes da OAB, né, para os jornalistas, mas não avançou, porque isso tem que ir para o Congresso Nacional. Obrigada, Linda. Obrigada, Rê. Na sequência, Sara, depois o Wellington. Sara, você está aí? Será que a Sara caiu? Reinaldo, parabéns pelas tuas várias colocações, né? E nos levam a pensar longe. A gente já começa a extrapolar para além da fake news nos tempos do Covid-19, a fake news em todos os outros espaços que a gente circula enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto trabalhador da saúde. Então, em vários espaços a gente encontra fake news que elas estão relacionadas a diferentes temáticas. E aí eu comecei a pensar assim, quanto esse momento, Reinaldo, é potente para os nossos alunos que fazem parte do projeto, que estão aqui conosco nessa roda de conversa, quanto isso também pode ser transformador na vida deles. Se eles perceberem que colocar em análise o que eles encontram, seja numa mensagem que recebe de WhatsApp ou uma leitura em redes sociais, se eles criarem essa habilidade de colocar em análise tudo que eles entram em contato antes de repassar, checar a informação, minimamente achar alguma coisa que não está direito, né? De onde vem essa informação? O que é isso, né? Isso também extrapola para a vida deles, porque a universidade tem esse compromisso, né, de criar um trabalhador, um profissional ético, crítico, que tem esse papel de refletir e transformar a sociedade. Isso é um ser humano que a gente constrói dentro da universidade, e que esse projeto, e esse momento que a gente está tendo agora, eu acredito que ele contribui para isso. Então, a fake news nos tempos do Covid-19 foi só um momento que disparou, eu acredito que outros processos, assim, na cabeça de quem está aqui ouvindo. Então, a gente duvidar e colocar em análise várias informações que a gente entra em contato, seja em que espaço for, e isso transforma o ser humano, né? Então, eu agradeço a sua fala e gostaria que os alunos
ficassem com essa mensagem também. Professora, obrigado. Eu quero falar sobre um outro processo um pouquinho mais profundo que as fake news. Não sei se vocês já ouviram um termo bastante recente chamado deepfake. Na tradução literal, seria algo como falso profundo, mais profundo do que o falso, alguma coisa assim. Deepfake é inteligência artificial para criar coisas que não existem, tá? Existe um influenciador digital chamado Bruno Sartori, que está fazendo bastante deepfake. Se vocês procurarem o canal dele, Bruno Sartori, deepfake, para humor. Então, ele usa muito figuras da política e recria cenas que não existem, né? Ele faz isso muito com as figuras políticas do momento. Então, tem muitos materiais que ele fez isso com Lula, com Bolsonaro e outras figuras do cenário aí, que basicamente é o seguinte: ele bota a máquina, o computador, para trabalhar, que vai estudar o movimento da fala, da boca, dos gestos e da voz, né? E reproduz isso numa cena que não existe, tá? Então, se vocês procurarem o Bruno Sartori, o Wellington colocou aí o nome dele no chat, só que ele faz isso avisando que é deepfake, né? Então, quem sabe que é deepfake sabe que aquilo é mentira, que aquilo não existe. Agora, tem gente criando isso e distribuindo como se fosse verdade, né? Então, é muito grave, porque é um estágio, é um degrau a mais que a gente desce nesse ambiente de desinformação, desse ambiente perigoso que a professora Sara e a Josiane também falaram. Acho que o Wellington está querendo falar. Wellington, você pode se manifestar aqui. Boa noite. Tá dando para ouvir bem ou tá muito ruim? Sim, dá para ouvir. A Josiane falou uma coisa que me fez lembrar também de uma situação e surgiu uma dúvida. Pensando um pouquinho nessa questão da fake news, a gente percebe que ela vai muito mais profundo do que só criar uma nova narrativa de apoio a algum político ou alguma situação. Mas eu vi uma imagem essa semana ainda, no começo da semana, que tinha foto de alguns policiais, né? Alguns policiais negros, e a imagem falava assim: será que realmente vidas negras importam? Onde você estava quando morreu tal policial negro, fulano negro, né? Então, assim, eles usavam essa foto para querer descaracterizar a questão antirracista que começou a surgir devido à morte do George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, e toda a mobilização que isso gerou. E quando eu vi essa imagem, como foi uma grande amiga minha que postou, eu fui tentar, assim, contextualizar o que tinha acontecido, porque ela não sabia, mas ela estava postando que o esposo é policial, né? E assim, isso gerou uma coisa muito ruim, porque ela reagiu justamente como a Josiane falou, em relação a: olha, você tem sua posição, eu tenho a minha, ninguém vai conseguir convencer ninguém, enfim. Então, assim, o diálogo ele acaba sendo muito truncado por causa dessa, até uma polarização, assim, digamos, né? E eu queria saber, a minha dúvida, professor, é o seguinte: existe algum meio, alguma estratégia, alguma forma de, assim, pensando na linguagem, de tentar, assim, criar uma conversa, de tentar fazer algum diálogo nesse sentido de esclarecimento, não de convencimento, mas, assim, de tentar criar uma ponte onde não existe mais ponte, né? Porque a gente vê que
Parece que não existe uma forma de chegar e de conversar. Tem alguma coisa, pensando tecnicamente, assim, né, nesse sentido, ou não? Olha, isso, infelizmente, está muito mais numa atitude e um comportamento. Aí, atitude não pensando na perspectiva da psicologia social, mas na atitude enquanto comportamento pessoal, de você provocar uma situação e insistir num diálogo dentro das estratégias que você acha que é possível diante daquela pessoa, né? Eu já tive situações nas redes sociais que houve enfrentamento e vi que ia dar problema e eu acabei chamando a pessoa no reservado, no particular, para tentar trocar umas ideias, né? Em alguns momentos funcionou essa estratégia, e em outros momentos o negócio não deu certo, podia descambar. Então, você também tem que saber qual que é o limite, até onde você vai com o seu interlocutor, né? Em nível mais coletivo, nós temos o marco institucional da internet no Brasil, mas isso depende das instituições, porque você tem punições muitas vezes previstas na legislação, só que se você não tiver inquérito, se você não tiver investigação, se você não tiver julgamento para ter punição, o negócio fica por isso mesmo. E aí tem um outro elemento um pouquinho mais grave, que é o discurso de autoridade. Imagina o professor, imagina o padre, imagina o pastor distribuindo fake news. Né? Uma coisa é alguém no mesmo patamar que o seu mandando uma informação. Ah, mas veja bem, isso não é bem assim, isso, né, eu desconfio disso, porque está no mesmo patamar. Agora, eu estou recebendo no WhatsApp um professor, um padre, um pastor, que faz um discurso de autoridade. É muito mais complicado você combater uma fake news quando vem do discurso de autoridade, porque ela é autoridade, né? Como fazer esse enfrentamento? Aí nós vamos voltar lá naquela situação que eu havia colocado os dois elementos. Qual a causa da fake news encontrar um terreno tão fértil? A baixa qualidade da educação é um deles. Então, acho que alguém no chat aqui tinha perguntado, não sei se foi a Larissa, deixa eu ver. Fico pensando, a Thaís, né? Fico pensando como podemos, para essas discussões se ampliarem além do ambiente acadêmico, como essa visão crítica poderia chegar à população. Você, do ponto de vista pessoal, Thaís, nas suas relações pessoais, individuais, forçar esse debate. Quando você ouvir uma mentira, traga a verdade, apresenta o fato. Eu me lembro que eu estava num grupo da família, né? Aí você tem o grupo da família seu, o grupo da família do seu companheiro, da sua esposa, enfim. E aí, no grupo da minha família, eu virei uma espécie de corretor de fake news. Só que eu era o chato da família. Eu era o chato da família. Né? Eu fui o primeiro a fazer faculdade, o primeiro a fazer pós-graduação e tal, e a maioria ficou no ambiente da cidade pequena, lá da roça. Né? E aí eu comecei a me incomodar com aquela situação, porque eu estava corrigindo todo mundo. Né? E as pessoas não gostam de ser corrigidas. Ai, filho, durei 2 meses do grupo e caí fora. Professor, eu não sei, alguém quer mais... acho que tem tempo para mais uma manifestação, se alguém quiser se inscrever. Eu acho que alguém falou que... Acho que a Larissa falou que ia falar depois do Wellington. Larissa Marim, isso. Boa noite, professor. Obrigada por dispor do seu tempo para conversar com a gente, né? Eu só gostaria de fazer uma colocação, né, que eu fiquei pensando sobre, que como é preocupante esse uso das fake news, principalmente
no quesito político, porque você vê que, historicamente, muitos governos totalitários usaram as inverdades, né, para a campanha política. Eu lembro quando eu estava no cursinho, né, que citavam muito o Goebbels, que era ministro da propaganda nazista, que ele falava, né, que uma mentira falada 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né, com essa questão do inquérito das fake news que está sendo debatido, né, como que, assim, esse contexto político nosso pode usar essas informações falsas para propagarem esses discursos de ódio, e isso é muito preocupante se a gente for parar para pensar que, historicamente, isso foi usado e lesionou muitas populações, né, lesionou várias pessoas, causou guerras. Então, eu acho que também pensar nesse contexto político talvez seja um pilar junto com a educação, né, e os outros fatores que o senhor colocou para a gente. Olha, uma coisa interessante para pensar é que a gente acha que as fake news, esse ambiente de desinformação, acaba afetando países em que estão em desenvolvimento, não são totalmente ricos, né? Não são países ricos. Mas olha o estrago que as fake news fizeram nos Estados Unidos com a eleição de Trump, né? Então, esse não é um fenômeno específico de países pobres ou em desenvolvimento, porque a fake news, esse ambiente de desinformação, a fake news nesse ambiente acaba sendo um instrumento para a consolidação de um projeto. E aí nós não podemos deixar de considerar os algoritmos das redes, né? O uso de robôs nas redes sociais são instrumentos que não estão vinculados só com as fake news, mas que têm esses componentes de que você fica em bolhas. Mas essa bolha, ela... olha que coisa interessante, voltando um pouquinho aos Estados Unidos. Um dos criadores das fake news nos Estados Unidos utilizava em nível internacional uma rede de informação falsa. Não vou lembrar o nome da figura agora, mas eu posso pesquisar e passar para o grupo depois. Ele disse que tinha tentado fazer isso com os eleitores da Hillary Clinton, né? Ele tentou disseminar esse conjunto de informações não verdadeiras, informações falsas, para os eleitores dela. E ele chegou à conclusão que os eleitores dela questionavam muito do que estava sendo veiculado. E ele não obteve tanto sucesso. E ele acabou indo para os eleitores de Trump, que são eleitores da direita, da extrema-direita, que acreditava naquilo que estava sendo discutido. Uma das informações falsas que foi veiculada naquele momento foi o apoio que o Papa estaria dando para a campanha de Donald Trump. E não era bem assim, era fake news. Então, nós temos nas redes o tal do Big Data, né, que é esse conjunto de tecnologia cujos algoritmos direcionam para aquilo que a gente vai consumir, né? Nos últimos 10 dias, eu coloquei aquele filtro de jornalista antifascista e choveu pedido no Facebook de amizade, de no mesmo dia ter 25, 30 pedidos de amizades, né? Então, olha a mudança de um filtro, todo o movimento que foi feito de quem pensa ou de quem age ou de quem se relaciona num determinado segmento. Gente, isso é muito complexo, né? E por conta de tudo isso, estão se questionando se as primaveras árabes
foram espontâneas mesmo ou não, até por conta das redes sociais. Se a gente pega o movimento de junho de 2013, estamos vendo que não foi nada espontâneo, né? Todos aqueles movimentos levando caminhões, pagando camiseta, né? Tem agora, está aí aparecendo no inquérito do STF, empresário dizendo que já fazia isso desde 2016, né? Então, não existe nada espontâneo nesse movimento, né? E você tem um conjunto muito complexo aí que está ditando, e a gente é mero consumidor, e a gente acha que está arrasando, né? A gente acha, ou a minha liberdade de expressão, eu estou falando que todo mundo quer ouvir, porque tem um canal que está direcionando para isso, e a gente é mero fantoche do processo. Professor, muito interessante. Eu acho que estamos já pertinho do fim, e eu queria muito agradecer, né, a sua participação. Você já é um parceiro do projeto Safety Well, né? Por conta do professor Reinaldo, a gente está com a Karina no grupo, né? Queria agradecer muito. Você está de aniversário de casamento hoje, Regina Melchior, colocando. É isso mesmo, pessoal? Vi lá no Face. Ela viu no Face. Parabéns. Obrigado. É um casal muito querido meu. Isso. Então... Inácio, um abraço para o Inácio. Parabéns, um abraço de casamento também. Que bom que a gente está encerrando aqui essa participação do professor com 13, nós tivemos 19, 20 participantes. Né? Peraí. E queria muito agradecer. Acho que é muito bom, né, a gente fazer roda de conversa com essa liberdade, né, de falar coisas que nem sempre a gente, em todos os espaços que a gente atua, tem essa liberdade. Aqui no Projeto Safety, pelo menos, a gente tem um ambiente em que é possível a gente se expressar, né, expressar o contraditório, expressar o que pensa, a gente estimula, né, do projeto a fazerem isso. É um projeto que visa, inclusive, combater fake news. Então, a sua presença hoje aqui, para nós, é muito importante para a gente ter em mente os conceitos que não estão no nosso grupo de trabalho, né? Tem alguém com o microfone aberto aqui, vazando. Deixa eu ver. Desculpa. Aí. E hoje a gente também experimentou fazer um ao vivo que deu meio que umas falhas aí de comunicação e de uso da tecnologia, mas acontece também com as tecnologias, né? E talvez para agradecer e encerrar esse bate-papo, que foi muito bacana, tem muita curiosidade com as fake news, eu acho que é um universo relativamente novo para a gente nesse período, e como lidar com isso num período de pandemia, em que as fake news têm contribuído muitíssimo também para as pessoas estarem na rua, né? Inclusive algumas duvidando da própria pandemia, duvidando da transmissibilidade e da letalidade do vírus. Então, é muito complicado você combater, né, as fake news por tudo isso que foi dito, né, por todos aqui, e mesmo você sendo supostamente uma autoridade, né, professor Reinaldo? O professor falou isso, não, né, você virou chato do grupo, porque, né, a pessoa que formou, a pessoa que tem nível superior, que está lá dizendo, não, mas não é bem assim, não é assado. Mas mesmo vindo de alguém com alguma, né, formação ou autoridade para falar, também foi dito aqui, vários de nós somos, assim, rapidamente combatidos e colocados para escanteio, porque a questão não é olhar para o que de fato está acontecendo, tanto que o próprio Ministério da Saúde é um dos primeiros a veicular fake news no país. O Ministério da Saúde que deveria informar o Aliás, eu estou indo para o Piauí, no delta do Parnaíba, porque está congelada uma parte lá e você consegue esquiar comendo carne de sol importados pampas, né?
Não, você sabe que eu venho do hemisfério norte, né? Eu venho de Belém. Exato, a neve do Piauí, ela é muito parecida com a neve de Nova York. Exatamente. Belém também. Belém tem uma praça que parece o Central Park no inverno. Eu sei de Belém, é verdade. Norte, Nordeste. E para você ver, isso isso faz até com que pessoas da universidade acreditem. Eu não estou falando, a gente não está falando do cidadão médio, do cidadão leigo, daquele que é influenciado pelo fundamentalismo neopentecostal. A gente está falando de pessoas que têm acesso ao ensino superior e que não escapam e não saem ilesa, não só de acreditar nas fake news, mas de propagar as fake news, porque é um processo tão instantâneo, como o senhor falou da rede social do Facebook, que você acaba... O dedo nervoso, ele colabora para as fake news, né? Existe uma coisa no dedo que rapidamente o olho aciona o dedo aciona a tecla e a tecla aciona rapidamente aquela suposta informação que, na verdade, está recheada de intencionalidade ou péssima intencionalidade, que é propagar um discurso, né? E aí o senhor falava da rede social, que é muito interessante o Facebook, porque o Facebook não só cria essa bolha quando se muda filtro, como bastou você entrar em qualquer loja de departamento ou qualquer coisa que você tenha conectado em qualquer momento numa plataforma de busca, que rapidamente aquilo já aparece a cada 20 segundos na tua tela para comprar, consumir ou seja lá o que for que você tenha acessado para ler numa ferramenta de busca. E isso é uma coisa enlouquecedora. E aí, né, talvez para fechar, que eu gostei muito da sua fala, é que a suposta liberdade de uso, né, das redes sociais e a suposta possibilidade, né, de você dar voz a grupos ou de você propagar ideias contrárias ou a manifestação do contraditório nas redes sociais, por conta dos algoritmos e por conta desse processo que a própria rede filtra e cria essas bolhas de propagação, então você parece que está no meio de pessoas que pensam igual, não, porque realmente você acionou lá um algoritmo que acessou uma bolha e você fica fazendo um looping eterno dentro daquele mesmo conteúdo. Né? Então, dá a falsa ideia de que você, de fato, está atingindo um grupo grande de pessoas e não está atingindo coisa nenhuma, nem está sendo atingido coisíssima nenhuma. Então, essa falsa ideia da democratização, né, do acesso e da informação pelas redes sociais também ajuda, também colabora, também é mais um tijolinho nessa propagação dessas falsas ideias, porque eu lembro da vacina, o senhor fala do movimento antivacina, mas tem todo tipo de movimento, né, na internet, e no momento que ele cai nessas bolhas, você inadvertidamente faz esse looping eterno de informação que você começa, realmente, olha, faz sentido, isso faz sentido. E para fechar, a história da OMS, né, os ataques à Organização Mundial da Saúde, e também, claro, ela não está isenta de tomar decisões equivocadas ou se manifestar de forma equivocada nas redes sociais ou nos próprios meios de comunicação que o OMS tem, mas tem o uso disso para acabar com a imagem de um organismo internacional que, no meio dessa pandemia, no meio do caos que a gente está vivendo, de incertezas e de todo tipo de orientação, é um prato cheio também para as fake news, né? Você tem a OMS de bandeja entregue para essas fake news, né, pessoal? Sem dúvida. Quero agradecer professora Marcele, professora Sara, professora Regina, todos do projeto, todos que estão aqui, alunos da graduação, da pós, é muito bacana, estou à disposição para a gente conversar sobre isso e outros temas, né? Tem muita coisa bacana que eu acho que é legal a gente discutir. A minha tese foi sobre o politicamente correto,
eu fiz um estudo linguístico sobre a linguagem politicamente correta, e hoje o politicamente correto é um dos elementos combatidos dentro desse projeto político que se coloca de extrema esquerda no Brasil, né? E aí eu quero lembrar um pesquisador, filósofo, escritor que vocês devem conhecer, Humberto Eco, que diz que o drama da internet foi elevar o idiota da aldeia à condição de portador da verdade, que antes ele vivia numa mesa de bar com uma outra cerveja, levava um tapa na orelha e ficava por aí mesmo, né? Essa frase ela tem um aspecto negativo, porque ela, de certo modo, combate a democratização dos meios, o acesso e a produção do conteúdo, e a internet fez isso, e é uma coisa bacana que todo mundo tenha acesso, né, ao conteúdo, à produção, não mais só um espectador, mas também fez isso de forma que as pessoas não tivessem responsabilidade diante do que esteja consumindo ou produzindo, né? Então, ele é feliz e infeliz nessa frase por conta dessa dicotomia que a gente vive enquanto consumidor e produtor num ambiente que é terra de ninguém. E é este terra de ninguém que a gente tem que pensar e refletir diariamente, tá? Então, um último recado. Fiquem em casa, lave bem as mãos com água e sabão e use álcool. O vinho e a cerveja são bem melhores que o gel, tá bom? Obrigada, professor. Boa dica, hein? Use álcool é ótimo, e não precisa ser o 70, né? Por favor. Marcele, tira uma foto nossa de todo mundo. Eu vou só encerrar, então. Obrigada, professor. Vou encerrar a gravação para a gente disponibilizar ali no